Pessoal, beleza? Eu sou o Gustavo e na aula de Educais de hoje a gente vai estar trabalhando uma questãozinha bastante interpretativa, bem interessante, que o conceito por trás da questão é um conceito bem simples, mas o maior desafio da gente vai ser conseguir interpretar essa questão e se debruçar sobre ela. Então, sem mais delongas, a gente vai partir para o Relembrando para começar a entender melhor o que a gente vai trabalhar hoje. Então, pessoal, no Relembrando de hoje, a gente vai estar trabalhando com um conceito somente. O Relembrando até está bem enxuto, né? Você está olhando assim, está ficando aí, rapaz, a questão deve ser aqui, ó, melzinho na chupeta, né? Com um Relembrando pequeno desse, não tem dificuldade, né? Mas vamos relembrar só uma metodologia de resolver sistemas de equações do primeiro grau. O sistema de equações do primeiro grau nada mais é que um sistema que é composto por mais de uma equação que não tem nenhum grau 2, grau 3, grau 4, só tem grau 1. Tanto que aqui são tudo equações lineares, né? X mais y igual a 10, 3x menos 2y igual a 5. Resolver esse sisteminha aqui. E existe um método bem interessante que ele ajuda às vezes bastante para simplificar o trabalho da gente quando a gente vai brincar com resolução de sistemas, né? Que é chamado do método da adição. O que consiste esse método? Vamos só, a ideia, o core desse método, ela consiste em uma coisa bem simples. O que eu quero fazer quando eu estou fazendo esse método? Eu quero, basicamente, multiplicar uma dessas equações por um valor, de tal forma que quando eu somar essas equações, alguma das minhas variáveis ela suma. Se isso acontecer, maravilha, meu método está indo para o lugar certo. Então vamos ver se isso vai acontecer, vamos ver como é que a gente faz na prática para fazer isso acontecer. Então o que eu vou fazer aqui? Eu quero basicamente aqui, eu vou escolher uma variável para eu fazer desaparecer quando eu fizer somar as equações. Eu, por gosto pessoal, eu quero fazer com a variável y. Eu quero multiplicar essa primeira equação por algum valor, de tal forma que quando eu somar essas equações aqui, desapareça meu y. Beleza? Vamos analisar aqui, ó. Aqui embaixo eu tenho um menos 2y na esquerda, certo? Na esquerda da minha igualdade. Aqui em cima eu tenho um mais y. Para que eu somar y, vou pegar alguma coisa multiplicada por y, que subtraída de 2y de zero, quem é esse cara? Só pode ser o 2. Por quê? Se eu multiplicar aqui por 2, isso aqui virar 2y, e eu subtrair y, o que vai acontecer? Vai dar zero e vai desaparecer o meu y, que é o tempo que eu queria que desaparecesse. Então, a metodologia é muito simples. Basicamente, o que eu vou fazer é, eu vou pegar toda essa primeira equação e multiplicá-la por 2 e somar com a de baixo. Aí, aqui o que vai acontecer? Já estou vislumbrando. Eu vou multiplicar por 2 aqui vai aparecer um 2y. Quando eu somar com a de baixo, vai ter um menos 2y lá. O que vai acontecer com o meu 2y? Vai cortar. Um cara menos ele, obviamente, tem que ser zero. E vai desaparecer a minha variável y, só sobrando a variável x, e eu termino de resolver essa brincadeira. Então, vamos pôr na prática para deixar desse mundo das ideias e partir para a ação, né? Então, eu vou multiplicar a primeira equação por 2, e quando eu o fizer, vou somá-la com a de baixo. O que vai acontecer? Vamos vislumbrar aqui embaixo, ó. A gente tem que, o resultado vai dar o quê? Vai dar 3x, pegar a de baixo, certo? Menos 2y, repetir a de baixo aqui, e vou somar com a de cima aqui, multiplicada por 2. Então, onde tinha x aqui, eu multipliquei por 2. Então, aqui ficou mais 2x. Onde tinha y aqui, eu multipliquei por 2 também, porque eu multipliquei a equação inteira por 2. Então, aqui fica mais 2y. E isso são todo mundo da minha parte esquerda da igualdade. Na parte direita, a gente tem o quê? O 5 se repete e somado com 2 vezes 10. Vai ser somar ele com 2 vezes 10, que é 20. Tudo bem? A gente tem isso aqui. Beleza? Olha o que aconteceu, olha. Isso aqui virou uma equação só, né? Eu somei as duas multiplicando de um jeito esperto. O que acontece com o meu 2y? Olha, vamos só olhar para cá. Eu tenho menos 2y mais 2y. O que acontece se eu somar alguma coisa e subtrair essa mesma coisa? Eu te pagar R$2 e receber R$2. No fim das contas, o que acontece? Não mudou nada. Então, basicamente, um cara menos ele é zero. Então, o que é isso aqui? Ó? Isso corta e desapareceu minha variável y. O que vai acontecer aqui embaixo? Ó? 3x mais 2x eu sei que é 5x. 5 mais 20 eu sei que é 25. E antes da gente resolver, que a resolução é bem facinha, vamos só entender o raciocínio. Olha que doideira. Eu, basicamente, se eu multiplicar a primeira equação por um número esperto e somar com a de baixo, desapareceu minha variável y. E se isso tudo se transformou numa equação do primeiro grau, com uma única variável. O que acontece? Isso aqui é conhecido como melzinho na chupeta, ou alegria em forma de equação. Por quê? Eu só preciso resolver isso aqui, que a gente sabe quanto é o valor de x para que 5x dê 25. X tem que ser 5.
Já que eu tenho o valor de x, eu jogo em qualquer uma das duas equações, o que vai acontecer? Eu vou achar meu y. Vamos jogar na primeira. Se eu jogar aqui, ó, a gente também tem aqui, ó. A gente teria aqui, ó, x mais y é igual a 10, certo? Portanto, o que a gente tem? Se x é 5, o que acontece? Eu tenho aqui 5 mais y é igual a 10. O que me faz y ser 5. Basicamente, eu resolvi a minha equação somando aqui e tudo bonito aconteceu. Entendeu? É mais ou menos isso que eu quero que vocês internalizem e tentem utilizar na questão de hoje. Dá para resolver pelo outro método? Dá. Mas esse método aqui, às vezes, ele ganha muito tempo. Então, é melhor a gente pegar o macete e também saber utilizar. Beleza? Então, pessoal, esse é o Relembrando de hoje. A gente vai partir agora para a leitura da questão. Então, pessoal, vamos partir agora para a leitura da questão, para a gente detonar com ela já. Então, vem comigo aí. Então, vamos lá. Vamos ler essa questão, que parece uma coisa horrível, né? O tamanho da questão, o FMG já começa a ficar nervoso, começa a arrepiar o pelo, começa a ficar nervoso, caindo no chão. Calma, calma. Essa questão parece ser feia, mas, na verdade, ela é bonitinha demais. Então, vamos lá. Uma questão lá do FMG, ela fala assim para a gente, ó. Pai e filho, com 100 fichas cada um, começaram o jogo. Estavam em casa, queriam se divertir e começaram o jogo. O pai passava 6 fichas ao filho a cada partida que perdia e recebia dele 4 fichas toda vez que ele ganhava. Beleza? E depois de 20 partidas, o número de fichas do filho era 3 vezes o número de fichas do pai. Dado esse cenário, quantas partidas o filho ganhou? Beleza. Só tem texto, só tem interpretação, né? Já começa bugando quais são as variáveis aqui, né? Olha, se a cada partida que o pai ganhava, ele ganhava 4 fichas, e a cada vez que ele perdia, ou seja, o filho ganhava, ele dava 6 fichas, e ele deu alguma informação da linkagem de fichas e o total de partidas, faz todo sentido do mundo eu definir com as partidas que o filho ganha e que o pai ganha, para que eu consiga dizer, basicamente, interpretar o meu sistema, né? Por quê? Se eu souber aqui, por exemplo, quantidade de partidas que o pai ganha, quantidade de partidas que o filho ganha, ou seja, que o pai perde, eu sei quantas vezes eles ficaram trocando de ficha e eu sei que a soma dessas quantidades tem que ser 20. Por quê? Porque a quantidade de partidas que ele jogou tem que ser 20. Então, a quantidade que um ganhou e que outro ganhou, supondo a inexistência de empate, seria o quê? A soma da quantidade de vitórias de cada um. Beleza? Então, o nosso norte é aí. E a minha pergunta já está bem clara. Quanto é o meu y, certo? Então, eu tenho que brincar com quanto é o meu y. O que ele me deu de informação, vamos interpretar. Eu chamei x de vitórias de pai e y de vitórias do filho. Beleza. Ele deu pra gente uma informaçãozinha, ó. Ele disse que tinha jogado 20 partidas, alguma coisa acontecia. Então, quanto é x mais y? Ou seja, quantas partidas eles jogaram? Que ou o pai ganhou ou o filho ganhou? É 20. Então, a primeira informação que a gente vai colocar aqui, primeira equação, é que x mais y, esse valorzinho, ele é 20. Beleza? Isso é bem importante, já temos uma equação. Mas olha que coisa interessante, a gente tem uma equação, mas quantas incógnitas? 2, né? Eu não tenho como truncar quanto vale x nem y, porque eu não tenho mais nenhuma informação só com isso aqui, concorda? O x pode ser 2 e o y pode ser 18, enfim, tem muitas possibilidades. Então, eu preciso de mais alguma informação, mais alguma equação, para que eu consiga tentar definir quem são esses danados, concorda? Então, vamos tentar descobrir o que é isso. Tudo bem, me deu essa informação. O que mais ele falou pra gente? É que, quando ele passou essas 20 partidas, o filho tinha 3 vezes mais fichas do que o pai. Ora, então o que eu vou fazer é o quê? Primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Descobrir quantas fichas cada um tem no final, concorda? Se eu souber quantas fichas cada um tem no final, eu sei que a do filho é 3 vezes a do pai, e eu vou estar basicamente descobrindo uma equaçãozinha, concorda? Uma equaçãozinha que relaciona a quantidade de fichas do filho com a quantidade de fichas do pai. Beleza, já tenho o meu norte. Agora vamos tentar equacionar, né? Vamos pensar assim, ó. Todo mundo começou com 100 fichas, então todo mundo tem o mesmo start, tem o mesmo V0. Tanto o filho quanto o pai começam com 100 fichas. Tudo bem até aí, sem grandes estresses, né? Mas eu disse que o pai ganhou X vezes, concorda? Se o pai ganhou X vezes, quer dizer que ele recebeu 4 vezes X fichas. Por quê? A cada vez que ele ganha 4 fichas, concorda? Então, se ele ganhar 2 vezes, ele ganhou
4 vezes 2, 8 fichas e por aí vai. Então, eu sei que o pai, toda vez que ele ganha, que foram X vezes, ele ganha 4 fichas. Então, eu tenho que ele ganhou mais 4x, concorda? E, ora, se ele ganhou 4x, quer dizer que o filho perdeu essa quantia. Concorda comigo? Quer dizer o quê? O filho tinha que pagar, toda vez que ele perdia, 4 fichas para o pai. Então, se o pai ganhou 4 fichas, quer dizer que o filho, ele perdeu 4 fichas. Toda vez que ele perdia, e ele perdeu X vezes. Beleza. O que mais a gente tem? Pô, toda vez que o pai perdia, ou seja, o filho ganhava, o filho recebia 6 fichas. Ou seja, toda vez que o filho ganhava, ele ganhava 6 fichas. Perdão, tá aqui, ó, 6 fichas, perdão. Aqui, 6 fichas, concorda? Então, eu tenho que o quê? O filho ganhou 6 vezes a quantidade de partidas que ele ganhou, concorda? Toda vez que o filho ganhava, ele ganhava 6 fichas e o pai perdia 6 fichas. Então, o filho, ele ganhou 6 fichas a cada vitória. E quantas vitórias eu estou chamando que ele teve? Y vitórias. Então, ele ganhou 6Y fichas com essa quantidade de jogos, beleza? Mas se ele ganhou 6Y fichas, alguém perdeu 6Y fichas. Quem foi? Obviamente foi o pai, porque eles estão jogando um contra o outro. E, com isso, eu tenho a quantidade final de fichas do pai e a quantidade final de fichas do filho. O que significa, pessoal? É que eu consigo, muito bonitinho, montar uma equação que é 3 vezes esse cara é 3 vezes esse. Vamos montar e ver o que acontece. O que a gente tem? Vou escrever aqui. A quantidade do filho, que é 100 menos 4x mais 6y, isso vai ser 3 vezes a quantidade do pai, que é a de cima, 100 mais 4x menos 6y. Vamos colocar aqui. Tudo bem? Fazendo o chuveirinho, a gente vai ter o quê? 3 vezes 100 é 300, só para deixar tudo bonitinho. 3 vezes 100 é 300. 3 vezes 4 é 12. E 3 vezes menos 6 é menos 18. Tudo bem. Tá feio assim, né? Tá meio deselegante, né? Não tá muito legal essa brincadeira, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar todo mundo, todas as variáveis para um lado e todas as constantes para o outro. Eu vou passar 100 para lá subtraindo e vou passar esses dois caras para cá da equação, tá bom? Por quê, professor? Gosto pessoal, acho que vai ficar bonitinho assim, beleza? Então vamos lá. Eu vou passar aqui, eu tenho que é menos 4x mais 6y. Passei para cá 12, mudou o sinal para menos 12x. Passei para cá o menos 18, virou mais 18y. Isso vai ser igual a 300 menos 100. Passei o 100 para o outro lado, subtraindo. Vamos só enxugar essa equação. A gente tem o quê? 6y mais 18y é 24y. Menos 4x menos 12x é quanto? Menos 16x. E no outro lado é 20. Olha só, pessoal, vamos ver aqui se faz sentido. Ó. Eu tenho uma equação antes que não me deixava determinar nada, porque eu só tinha uma equação e tinha 2 incógnitas. Mas, em analisando o cenário de fichas no final, eu acabei de achar uma segunda equação com quantas incógnitas? 2. Logo, agora eu vou ter 2 equações com 2 incógnitas. Algumas pessoas chamam isso de amor. É basicamente o que a gente vai fazer para resolver essa questão. Então, vamos lá. A gente tem aqui uma segunda equação que a gente vai ficar felizinho demais quando a gente juntar. Eu tenho 2 equações com 2 incógnitas. Isso, ó, tá com cheirinho do nosso relembrando, tá não? 2 equações com 2 incógnitas. E a gente podendo utilizar, quem sabe, o método da adição por gosto pessoal. Se quiser utilizar a substituição, dá certo também. Mas eu queria para vocês praticarem bem o método da adição e a gente tentar matar essa questão. Então, vem comigo aí, vamos ver se faz sentido. O que eu tenho, então? Vamos juntar essas equações. Vou escrever a primeira, depois vou escrever a segunda, tá bom? Vou escrever aqui, ó. Eu tenho que y mais x vale 20. Só troquei o lugar de x com y, tanto faz, né? Gosto pessoal. E aqui embaixo eu tenho que 24y menos 16x vale quanto? Vale 200, né? Perdão, pessoal. É 200, tá? Eu tenho aqui 2 equações com 2 incógnitas, certo? Ora, tem muito jeito de resolver essa equação, essa resposta aí. Como é que eu posso brincar? Posso fazer por substituição, enfim, tem N maneiras. Mas o que eu quis propor para vocês hoje era a gente resolver por adição.
que é um método bem interessante. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou escolher uma variável para eu matar e alguém que eu vou multiplicar essa primeira equação, somar com a segunda, para desaparecer alguma variável. Beleza? Ora, vamos raciocinar um pouquinho. Quem ele quer na minha questão? Ele quer meu y, né? Então, seria muito inteligente eu desaparecer com o meu x. Por quê? Se eu desaparecer com o meu x, eu vou ter uma equação só com y. Que nem a gente fez no nosso relembrando. Aqui, por gosto pessoal, eu desapareci com o meu y. Porque assim eu chegava na equação somente com x e achava o seu valor. Só que eu quero agora um outro cenário. Eu quero o valor de y. Então, eu vou tentar fazer esse mesmo processo que eu fiz no relembrando com x. Simples assim. Ora, eu vou escolher multiplicar de cima e somar com a de baixo. Por gosto pessoal também. Você pode fazer o contrário. Sinta-se livre, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar de cima por algum valor, de tal forma que quando eu somar com a de baixo, eu quero que desapareça o meu x. Então, vamos só escrever para mostrar nosso raciocínio. Eu vou multiplicar de cima por um valor e depois eu vou somar com a de baixo. Torcendo que esse valor que eu tenho escolhido seja esperto o suficiente para cortar o x. Vamos pensar aqui, ó. Quem que eu tenho que somar com menos 16x para que eu dê zero? Ora, é exatamente esse valor, concorda? Então, o que eu vou fazer é o quê? Eu vou multiplicar aqui em cima pelo que falta em x para ele se transformar em 16x. Porque aí eu vou somar 16x menos 16x, vai dar quanto? Zero. Como aconteceu no nosso relembrando. Eu multipliquei por 2 porque cortava bonitinho quando eu fazia isso. Então, eu vou multiplicar aqui por 16. Por quê, professor? Porque eu quero desaparecer com o meu x. Então, eu tenho que multiplicar aqui em cima, somar com a de baixo, de forma que alguma coisa vezes x menos 16x dê zero. Esse é meu objetivo. Eu vou fazer isso com 16. Vamos ver o que acontece. O que a gente tem aqui, pessoal? Vamos lá. Vamos escrever de novo a de baixo e fazer escrevendo a de cima. A gente tem que 24y aqui embaixo, menos 16x aqui embaixo também, certo? Mais o quê? 16, mais 16y. Tudo bem? Multipliquei por 16 todo mundo nessa equação de cima. Mais de 16x, todo mundo do mesmo lado a gente soma. Tudo bem até aí? Beleza. Isso vai ser igual ao quê? A de baixo, que é 200, somado com 20 vezes 16. Eu vou deixar aqui e a gente vai calcular daqui a pouco. Quem está mais afobado, a resposta disso aí é 320. Vamos olhar o que aconteceu aqui e ver se o que eu fiz fez sentido. A minha intuição disse, se eu multiplicasse em cima por 16 e somasse, meu x desaparecia. Vamos ver se na prática isso acontece, eu estou falando baboseira para vocês. Ora, a gente tem aqui menos 16x mais 16x. Quanto é que dá esse valor? Se eu somar e subtrair alguma coisa, soma e subtrai 2, quanto dá? 0. Soma e subtrai 70, quanto dá? 0. Então, toda vez que eu pegar um valor e subtrair o mesmo valor, o resultado é 0. Então, a gente sabe que isso aqui corta. Olha que interessante. Vamos voltar aqui e escrever de novo. Quem é que sobrou aqui nesse lado? 24y mais 16y, que quando você fizer essa soma, isso vai dar 40y. Isso vai ser igual a 200 mais 20 vezes 16, que antes eu guardei, mas agora eu vou dizer que é 320, que é o valor que é, certo? Então, a gente tem que isso aqui somado dá 520 igual a 40y. O que eu quero que vocês parem e reflitam? Olha o que aconteceu. Eu tinha aqui duas equações com duas incógnitas. Eu utilizei um mecanismo de adição, querendo desaparecer com x. O que aconteceu? Eu desapareci ou não com x? Desapareci. Então, show de bola. Eu fiz o que eu queria, deu muito certo. E quando eu achar o valor de y, é o valor que eu quero saber, afinal de contas, que é quantas vezes o filho ganhou. Ou seja, o pai perdeu. Então, a gente tem essa equaçãozinha bem simplesinha aqui, ó. 40y é 520. Ora, eu posso simplificar todo mundo aqui por 10 e essa equação vira isso aqui, ó, vira 4y igual a 52. Passando o 4 dividindo, a gente consegue descobrir quanto vale meu y. Eu sei que meu y é 52 dividido por 4. Quando você fizer 52 dividido por 2, é 26. Dividindo 26 por 2, dá 13. Então, a resposta da minha questão é 13 fichas. Não, 13 partidas, perdão, pessoal. Então, eu tenho que essa é a minha resposta da questão. Será que tem alguma alternativa? Se não tiver, eu fiz alguma besteira. A gente vai ter que descobrir que eu fiz de besteira aqui. Não é 10, não é 11, não é 12, mas, rapaz do céu, a resposta é 13.
Percebeu que a dificuldade da questão não consistia em eu ter conceitos muito complexos nela. Era muita interpretação para entender cada coisa e montar o sisteminha. Aí, quando a gente montava o sisteminha, isso aqui virava melzinho na chupeta, porque a gente só precisava brincar um pouquinho que a gente chegava na resposta. Beleza, pessoal? Então, pessoal, essa foi a questão de hoje, uma questão bem interessante para vocês praticarem interpretação com muita vibe de sistema, de equações, né? Não parecia que ia gerar um sistema, mas gerou um sistema, a gente teve que brincar e saber como lidar. A gente resolveu por adição, mas saliento novamente, você poderia resolver por substituição. Se fizesse isso, estaria certíssimo também, tá bom? O meu objetivo era só que vocês se familiarizassem mais com esse outro mecanismo, que é bem interessante em várias questões, como por exemplo nessa. Beleza? Então, pessoal, a gente espera ter agregado bastante valor para vocês. Nos vemos na próxima aula.